Gordon Strat. Começa com a oração. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre nosso que és em cielo, santificato teu nome, então. Advieni il então. Que tua volontà tua, feita in cielo e in terra. Pane nosso cotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationes, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Gloria Padre, et Filii et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. In nome Padre, et Filii et Spiritus Sancto. Amém. Bem, hoje vamos começar o segundo ponto, os anjos. Quais são os seus adversários, as pessoas que não aceitam o dogma da existência dos anjos? Vamos tocar nesse assunto hoje. Então, para aproveitar o tempo, direcionamos na leitura. Os adversários. A linha entre os judeus outrora, os saduceus negavam a existência dos anjos. A linha B, em nossos dias, tem como os adversários todos os ateus, materialistas, positivistas, racionalistas. Dizem que os anjos foram inventados pelos judeus quando foi do seu cativeiro. Para os protestantes liberais, os anjos de que se trata nas Sagradas Escrituras não eram entes espirituais dotados de existência própria. Eram simplesmente inspirações boas enviadas por Deus. Ou ainda homens superiores que tivessem recebido do céu missão de instruir os outros. Aqui. Vamos avançar ainda mais. Avançamos, né? O dogma, suas provas. Há anjos, isto é, criaturas espirituais distintas dos homens. Este artigo de fé baseia-se nas Sagradas Escrituras, na tradição e na razão. Nas Sagradas Escrituras, a existência dos anjos é afirmada em muitas passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Lembraremos algumas. A linha Antigo Testamento. Um anjo armado de espada flamejante guarda a entrada do paraíso terrestre depois da expulsão de Adão e Eva. Gênesis 3:24. Um anjo aparece a Agar, consolando-a no deserto. Gênesis 16:9. 21:17. Um anjo detém o braço de Abraão, que está para sacrificar Isaac. Gênesis 22:11. Um anjo faz sair Lot com a família da cidade de Sodoma, que está para ser abrasada pelo fogo do céu. Gênesis 19. Jacó vê em sonho uma multidão de anjos que sobem e descem por uma escada unindo o céu à terra. Gênesis 28. Um anjo reconforta Elias no deserto. 1 de Reis 19:5. O anjo Rafael acompanha Tobias. Tobias 5:5. B. A linha B. No Novo Testamento, o arcanjo Gabriel é mensageiro da encarnação. Anuncia a Zacarias o nascimento de São João Batista e a Maria o de Messias. São Lucas 1, versículos 26. Aos pastores, os anjos comunicam o nascimento do Salvador. São Lucas 2, 13. É um anjo que faz São José seguir para o Egito e o faz voltar dali. São Mateus capítulo 2, versículo 13, 19. No deserto servem os anjos a Jesus. São Mateus capítulo 4, 11. Um anjo assiste na agonia. São Lucas 12, 43. Anjos ainda revelam às santas mulheres a ressurreição. São Mateus capítulo 28, 5, 6.
Um anjo liberta da prisão São Pedro. Atos dos Apóstolos 12, 5, 17. Certo, compadre? Ok. Então vamos aí diversas passagens que mostram, né, a atuação dos anjos. Então, também não posso negar muito, porque está bem claro no exemplo da existência de anjos, né? Porque mostra claramente que, como diz no princípio, que há distinção entre o ser humano e os anjos, não são puramente espíritos. Então, não podemos dizer ou afirmar que os anjos são homens, como muitos dizem. Está aí com cortes, São está a vir muito com preocupados. cortes, está a vir com cortes. Agora, consegue ouvir melhor? Já, melhorou, melhorou. Eu dizia que também essa parte está clara, né? Vai falando sobre algumas passagens bíblicas que apresentam a existência dos anjos, né? Mas no princípio deixa já claro que os anjos não são seres humanos, há uma distinção entre eles, né? Os anjos são puramente espírito. E também não estão, né? Por serem puramente espírito, não estão, né? Não podemos dizer que os anjos são homens ou são pessoas. Oh, desculpa, são seres humanos, né? Como muitos às vezes afirmam que os anjos, quer dizer, não existem seres espirituais, né? Então, e muitos até chegam, principalmente alguns protestantes, chegam a afirmar que Jesus Cristo é um anjo, né? Vão dizendo que Jesus Cristo é São Miguel. Mas é para outros problemas. Então, penso que aqui está claro algumas passagens que apresentam a existência dos anjos. Certo, eu queria falar um pouquinho sobre os adversários, os anjos. Isto é, falar no tempo de Jesus Cristo, do estado dos céus. Bem, normalmente os partidos do Nosso Senhor Jesus Cristo que mais famoso, que tinha maior relevância, que mais debatiam e que mais tinham contato com o Nosso Senhor Jesus Cristo e que nos apresenta a Sagrada Escritura são os saduceus e os fariseus. Esses dois partidos predominantes. Tinha os outros, tinha os zelotas, tinha os. Mais o quê? Tinha vários aí. Né? Tinha. E a Herodianos, são seguidores do Herodes. Bem, existiam vários partidos, mas os mais famosos eram os saduceus e os fariseus. É como fosse a direita e a esquerda. A direita e a esquerda tiveram muita predominação, os que mais saíam, porque é que tratavam com as Sagradas Escrituras e os estudos, outros se dedicavam muito, os fariseus se dedicavam muito nos estudos e guardarem a lei, e os saduceus guardavam, para além das leis, se preocupavam também com o projeto do quê? Do templo, né? Fazer os sacrifícios, eram os sacerdotes. Pois bem, os saduceus, penso eu, se não estou em erro, eles começaram a surgir a sua tribo, Sadoc, um dos sacerdotes, no tempo da reconstrução do ex Neemias, sim, Neemias. Ele já tinha saído do cativeiro da Babilônia. O que eu não estou a entender é que como estão a dizer que os poderes liberais dizem que isso foi uma invenção. Não, os racionais dizem que foi uma invenção dos judeus depois do cativeiro. Bem, dos judeus, não dos saduceus, certo? Por quê? Por que será? Vejamos, não poderiam dizer. Por que será? Porque no cativeiro eles tiveram contactos com outras religiões. E claro, como tiveram escrito as Sagradas Escrituras, também tiveram influências com contos de lá. Claro que foram inspiradas por Deus, mas os contos estavam a ser feitos, eles estavam a escrever para o povo, estavam a escrever no período, né? Por exemplo, estavam a escrever aqui em Angola, vou escrever segundo a realidade de Angola para falar do povo de Angola. Então, eles não pensavam no futuro, não sei se pensavam no futuro, não posso se garantir, mas eles escreviam para o povo, a realidade que eles tinham.
eles estavam aculturados, muitos deles, com a cultura helênica, né? Porque eles foram levados no cativeiro da Babilônia e não só. E nesses contactos, há muitas narrações que têm a semelhança com os contos dos pagãos, dos babilônios e não só. É dessa feita que existem alguns racionalistas que os judeus fizeram um copy-paste, né? De algumas influências, ou inventaram esse mesmo aqui no tempo do cativeiro, para darem dar força no povo. Porque está aí, como era a tradição oral, as pessoas se dão nome de como começar a escrita seja predominado com o tempo de Salomão e Davi. Aquele de Davi, mas o tempo de Salomão é mais preponderante, que as escrituras foram escritas, começaram a surgir. E não tiveram esse grande impacto que os racionalistas, os ateus, como se pegam muito na matéria e nos estudos e são muito céticos nesse tipo de coisa de espírito, eles vão procurar meios que satisfazem os seus próprios pensamentos, suas ideologias. Procurar uma fragilidade onde favorece, mas por mais que não seja, por mais que as ideias que ele procuram para satisfazer ou para se apoiar a sua ideologia sejam fracas, eles só querem ter uma. E encontraram isso nos judeus. Então, os judeus no cativeiro já inventaram muitas histórias, começaram a escrever coisas que não dá. Por quê? Porque o Gênesis e outras são livros que vieram posteriores. Não é o primeiro livro a ser escrito. O primeiro livro a ser escrito foi o livro de Ruth. Então, conhecendo já a história de como é que foi composta, como é que foi escrita essas escrituras, tem esse embate sempre de racionalismo. Ah, não, os judeus inventaram isso, os anjos não existem. Já os protestantes liberais, eles têm já problemas já de lógica. Também protestante não tem muito peso, né? Porque sem eles dependem de nós. Se nós não existíssemos, eles não existiriam. Então, protestante não tem muito que debater mais, falar um pouquinho sobre os judeus. Os judeus atuais acreditam nos anjos, por quê? Porque os saduceus perderam o seu poderio com o passar do tempo. Os fariseus que guardaram, criaram o Talmud, criaram o sínodo de, de Jamnia, onde constituíam os livros sagrados para ele, tiraram muitos que tinham a ver com contactos com os pagãos. E isso tudo aqui, como estou a dizer, foi muitas influências com o passar do tempo. E materialistas tiram proveito de todas essas confusões, tanto que os judeus fizeram ao longo do tempo, e não só. E agora temos que debater com eles, tentando demonstrar um contexto razoável, dando de provar que a Sagrada Escritura daquele tempo era e a verdadeira e não só. E aí mostrar também por tradição, além da puxar por tradição, para tradição e por razão também que os anjos são seres realmente espirituais e é possível terem seres espirituais no meio de nós. Esse é o trabalho que para mudar a mentalidade dos racionalistas que nós temos, pessoas que dizem que não acreditam em Deus, tá? E outras coisas mais. Acho que também poderíamos se perguntar por que que muitas das vezes não. Quer dizer, não acredita-se que os anjos são puramente espírito, aos seres espirituais, a existência deles, né, como seres puramente espirituais. Porque muitas das vezes na Sagrada Escritura fala sobre a aparição, né, dos anjos, né? Então, se são espírito, como é que eles apareceram? Como é que alguém viu? Certo, então, isto, vejamos, Deus é Deus para poder falar conosco, ele tem que falar segundo os meios que ele nos ensina, segundo os meios que ele criou para nós recebermos a sua informação. E o meio é meios sensíveis. Então, se os anjos aparecem meio espiritual, eles estão numa realidade não sensível. Não tem como nos comunicar. Sendo ele de uma realidade superior a nós, ele pode muito bem manipular a natureza inferior à dela. Assim tipo nós, quando nos deparamos com os seres inferiores, conseguimos manipular alguns seres inferiores.
Por isso, Deus tem uma medicina, conseguimos cuidar dos animais e companhia alimentar porque são inferiores das plantas e não só. Assim, as instituições superiores a nós também conseguem fazer algumas coisas que podem muito bem podem muito bem nos auxiliar para nós termos contato ou termos a informação ou as ideias que querem nos transmitir. Daí que esses Protex e a Protex é a dizer que são homens que Deus enviou, homens superiores em companhia limitada. Eles não se querem se dar esforço de estudar muito, então chutaram só isso, porque é só da escritura, para buscar o que lhe der, então lhe deram isso para simplificar, não quero pensar muito, vamos lá, é assim, pronto. Está resolvido. Está resolvido. Para que só? Pensar muito. É dor de cabeça, Católico gostam muito disso. Claro, né? Que nós passamos por muitas, há muitos anos. Eles de primeira levariam muitos anos também para poder meditar sobre isso. Então, como eles não têm tempo para tudo isso aqui, pá, eles chutam. Chutam só já, são homens assim, daí tem homem X, aí, e acabou. Até que a palavra anjo significa enviado, como já falamos aí em cima, né, no glossário. Então, isso também dificulta na fragilidade dos quê? Dos menos entendidos. Não, pode falar, aqui só enviado, enviado pode ser um ser humano e tudo mais. É isso, porque no Apocalipse, como falam dos anjos caídos, são os quê? São os bispos, não? O anjo do quê? O anjo X, aplica-se esse termo. Então, aí, é uma palavra não unívoca, não também análoga, né? É uma palavra equívoca, porque anjo tem dois sentidos. Sentido próprio do ser enviado por Deus e também todas as pessoas que são enviados, mas como ser humano, não seres espirituais. Então, aí é que é uma confusão, é necessário ser explicado esse tipo de termo. É por aí. Certo. A Sagrada Escritura, para nós que temos fé, a Sagrada Escritura vem nos apoiar para os proteger. Certo. E os protex está aí, resolveu, mas para os ateus vão precisar de outra coisa, né? Não precisar da Sagrada Escritura porque eles já negam isso. Tradição. Possuímos neste assunto os testemunhos dos padres e as definições das igrejas, especialmente no quarto concílio de Latrão e no primeiro concílio Vaticano II, número 45. Por razão, não pode provar com evidência que existem anjos, todavia nada tem que objetar. Longe disso, acha antes que é muito conveniente. Era bom que houvesse naturezas puramente espirituais para inteirar a série gradativa das criaturas e continuar acima do homem, o qual ocupa lugar intermédio entre o animal e o anjo. Apanhaste esta? Ok, ok. Apanhei bem. Essa parte aqui, quando existe para inteirar a série gradativa das criaturas, é, penso que vai se basear naquilo que é, tipo, olhamos, tem seres espirituais, os anjos, tem o ser humano, Nesse os sentido. homens, tem os animais, tem, vai descendo, né? Da Ok, escada ok. da criação. Escada da criação. Na escada. Da escada da criação. É. É, certo. Então, avançamos. Tem alguma coisa que tentar? Já, podemos avançar, acho que aqui. Sim, tá. Por tradição, nós temos que ir. Já temos atas para nós mesmos que nos explicam o que a igreja diz. A igreja diz aqui no Conselho de Latrão e no Conselho Vaticano I. E é por razão nós sabemos que por natureza tem que ter uma escala de hierarquia. Então, se não terá um abismo muito grande com Deus, precisava de um ser que tem esse intermédio próximo para levar a realidade intermédia das séries da criação para Deus, que é os anjos. Terceiro, natureza dos anjos. Os anjos são poderes de espírito, isto é, substâncias espirituais inferiores a Deus, porém superiores ao homem. Proposição certa que decorre dos textos dos concílios de Latrão e do Vaticano. Aqui do Vaticano primeiro, tem que fazer sempre ressalva, senão não só morrer. Vaticano primeiro. Vaticano primeiro. Por espírito, os anjos, portanto, não têm corpos,
são a linha A, verdadeiras substâncias espirituais. A linha B, substâncias inferiores a Deus, desde que foram criadas por Ele, e são os seus embaixadores, mais superiores ao homem, pois disse que Nosso Senhor que Deus o pôs um pouco abaixo dos anjos. Livro dos Salmos 6, livro dos Salmos 8:6. Possui inteligência mais elevada que a dele. Conhece os acontecimentos futuros dependentes de causas necessárias. Nada sabem, entretanto, dos futuros livres, isto é, condicionados unicamente pela vontade do homem. Nada tão pouco dos segredos do coração. Só Deus sabe. Gozam, além disso, de vontade livre. Provam o pecado que alguns deles cometeram. Ocupam determinado lugar, não porém do mesmo modo que a matéria, mas como a alma, presente em todas as partes do corpo. Aqui. Sobe só um pouco, sobe só um pouco. Deixa um pouco. Desceu ou subir? Subir. Obrigado. Tá bom. Ok. Aqui algo interessante, né? Da natureza do anjo está algo, né? Bem explícito, né? A primeira é a verdade, substâncias espirituais são puramente espírito, são inferiores a Deus porque foram criados por Deus, eh, né? Trabalham para Deus, mas superiores aos homens, pois Nosso Senhor assim o disse. Agora, tem algo aqui que achei um pouco interessante que poderia se falar um pouco, que é o aspecto que fala sobre o pecado. Eles dizem, gozam além disso de vontade livre, provam o pecado que alguns deles cometeram. Yeah. Porque muitas vezes as pessoas se perguntam, né, como é que Satanás pecou, né? Se era puramente espírito, habitava com Deus, gozava da união com Deus, né? Como é que um anjo acabou pecando? Então, nesse aspecto, nesse parágrafo aqui apresenta, né, claramente que também gozam de uma vontade livre, né, assim como os seres humanos. É verdade. Que. Já ouvi muitas vezes também, Uhum. mas isso aqui, Santo Tomé de Aquino fala com maior com mexida sobre isso. Eles não tiveram a visão beatífica no dia da aprovação deles. Assim como nós também não tivemos Uhum. a visão beatífica, ainda não temos visão beatífica antes do Senhor Jesus Cristo vir aqui. E vejamos, se os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles não cometessem o pecado original, nós poderíamos ser assuntos, poderíamos ver, ter a visão beatífica. Por quê? Porque passamos a prova. A prova era que não desobedecer a Deus. Assim também eles tiveram a prova deles. Só que é diferente. Nós tivemos no tempo, eles tiveram no tempo dele. Sendo os anjos o tempo instantâneo deles. Enquanto nós demora tanto assim deles, foi já tudo rápido. Aconteceu, receberam a informação. Eles estavam logo que foram criados num espaço que não poderiam ver Deus, mas receberam toda a informação. Eles eram todos inteligentes. Não são os milhares, com as suas hierarquias e tudo mais. Quando eles recebem a informação, todas elas, automaticamente já eles não tiveram esse tempo tipo de manhã, tarde, noite, não tem esse espaço de quê? De esperar. Automaticamente com um clique de informação que eles da criação que eles foram feitos com as informações que eles receberam. Os da hierarquia maior, um deles, que é já o Lucifer, antes da luz, que é um que é bem, que diz que é bem serviço, mas ela faz parte da primeira hierarquia. Recebendo essa informação, ele não achou conveniente disso. Vai convencendo os demais que pensam como ele, dessa aprovação. Qual era a aprovação? Ele se colocar ou ele tiver que adorar um ser humano. Aí já a tradição já que vem contando. Tiver que no futuro tem que adorar um ser humano, que é Jesus Cristo, um ser inferior a ele. Pois bem,
Então Deus suscitou para mostrar-lhe a ele a grande humildade de um ser, uma da hierarquia mais inferior de todos, que é dos arcanjos, Miguel, para vir debater com ele sobre essa situação. Aí ele perde no debate. Quando ele perde no debate, automaticamente, instantaneamente, eles saem dos lugares que eles não querem compactuar, não querem viver com Deus, vontade livre, eles são livres. Daí que está a parte do pecado. A vontade, eles livremente não querem conviver com Deus e aceitando esta ordem, que eles teriam que no futuro adorar Deus, humano, um ser humano, e companheiro de servir Nossa Senhora. Deus criou espaço inferior, um estado inferior, abaixo daquela religião onde eles estão. E os outros que passaram nessa aprovação ganharam a visão beatífica, que são esses anjos que nós temos hoje. Daí ativar essas duas realidades. A realidade surge esta aqui, a vontade própria do demônio. Agora nos perguntamos, o demônio não pode se arrepender, não tem como se arrepender. Por que não tem como se arrepender? Por causa da vontade livre e inteligência forte que eles têm, infusa da razão. E depois do pecado, eles perdem a graça de apoio que Deus poderia lhe dar, porque eles não querem Deus. Ele quer ser como Deus, liderando os outros, mas não pode. Ele também odeia viver, mas não pode se matar. Então ele tem duas lutas na sua vida, dois infernos que ele carrega. Carrega odiando a criação, porque ele veja a beleza na criação. E ele não quer existir, vendo beleza em si mesmo. Mas ele não pode se matar, porque é ser espiritual. Vai viver assim para sempre, com essa dor. E também ele quer destruir a criação, mas não pode. Então tem esse grande dilema. Então o que ele pode fazer? Ele incita-nos a conviver como ele, a rebelar-nos contra Deus. Daí que ele recebe esse nome de Satanás, o tentador. É nesse sentido aí. Ok, ok. Yeah. Agora vamos lá. Números de hierarquia, número e hierarquia. É muito grande o número dos anjos, proposição certa que se deduz. A linha de A, Sagrada Escritura, representados debaixo da figura de um exército. Primeira de Reis 12, 19. A linha B, das palavras do profeta Daniel 8, 10. 1.000 milhares dos anjos o serviram e uma milhares permaneciam de pé junto dele. A linha C, das palavras do Apocalipse, ouvi em redor do trono uma multidão dos anjos e um número de milhares de milhares, milheiros de milheiros, português não é minha língua, certo? Consoante uma tradição firmada nos mais abalizados vultos da teologia, há entre os anjos três hierarquias. A primeira hierarquia, que contempla a Deus, abrange os serafins, os querubins e os tronos. A segunda, o papel da segunda é cuidar da governança do mundo. Consta das dominações, das virtudes e das potestades. A terceira hierarquia cabe executar as ordens de Deus. É formado dos principados, arcanjos e os anjos. Aliás, a designamos todos indistintamente a palavra anjo, porque de fato são todos a dispor de Deus, emissários que podem enviar para cumprirem a vontade divina. Aqui, vamos fechar também já com esse ponto. Vamos guardar o quinto estado para a próxima semana. A queda, vou falar da queda. Sim. Ok, ok. Aqui também Daqui a dois. vimos a divisão. Primeiro já a questão do número, né? A Bíblia vai já falando assim, 1.000 milhares de anjos. Milhares, milhares. É para vermos que não vais conseguir contar. Tá? Não é como contar a quantidade. Né? Mas são muitos. Então, quanto à hierarquia, vem a questão da divisão. A primeira ordem, aqueles que contemplam a Deus. Aqueles, segunda ordem, que governam o
a terceira ordem, os que executam, né, a ordem. Né? Por isso, São Gabriel está na terceira ordem, certo? Sim, todos os arcanjos estão na última ordem, isso é de acordo. Eles são mais famosos porque estão mais próximos de nós. E os outros estão mais próximos de Deus, não temos como de conhecer, Ok. são ocultos. É tipo segurança da cada Verdade. palácio, do palácio, do palácio. Você vai ter mais contato com segurança do que J-Lo. J-Lo, para você lhe ver, meu irmão. Ainda para ver o secretário de J-Lo, Só de, o secretária, a secretária, e essa, a parte interna é difícil. Hoje estão fora, aí que tem mais contato. Isso também, como é tem arcangel. mais contato. Hum, Ok. Certo, certo. Não, penso que aqui também dá, não tem muito a desenvolver. certo. Eu queria também fazer menção, São Gregório é quem foi o primeiro, não acredito que foi o primeiro, mas pronto. Então São Gregório é quem teve um grande contributo no estudo de angiologia, no estudo dos anjos. E se organizando assim as hierarquias, tem um livro dele próprio que trata sobre isso. Claro que Santo Tomás de Aquino quando pegou, deu um grande passo, deu um passo mais elevado. Por isso recebeu o Ok. nome de Doutor Angélico. Foi mesmo enviado, ele foi enviado. O estudo dos anjos dele foi muito aguçado de Santo Tomás de Aquino. E, certo, no primeiro livro, Santo Tomás de Aquino fala sobre isso, da criação e dos anjos. Ele vem tocando sobre isso. Você vai ver que é muito liso mesmo, o modo de explicar. Pois bem, vamos lá. Dessa aqui é três, porque esses três vem mostrar em ordem da Santíssima Trindade. Honra ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, assim tem aqueles que contemplam a beleza de Deus, buscam a Deus, louvam a Deus mais próximo, são os serafins, que quer dizer aquele que queima de fogo, aquele que queima de amor por Deus. E vejamos na Sagrada Escritura, conforme os serafins dos querubins e serafins, dizem que ele tem três asas, que aqui nós vamos fazer menção. Essas três asas, vêm sempre, uma das asas ele fecham o corpo, outro tapam os olhos, outros começam a voar para mostrar a dimensão da hierarquia deles. Três vezes, né? Eles são mais elevados do que os outros, três vezes são mais próximos de Deus. Então tampam os olhos porque não podem ver a grandeza de Deus. Deus é muito grande, não conseguem ver, é difícil. Então eles tapam o olho porque não conseguem. Nem que eles tenham um olho. Para estar dizer que a ideia de Deus não é suportável para a inteligência dele. Por isso, eles se resbaixam para poder receber aquilo que for necessário que Deus lhe dá. Então quer dizer que eles demonstram maior humildade, os serafins, querubins e tronos. E vejamos, por ser Satanás no início da criação, e sendo um anjo da grande hierarquia, colocando também um querubins da mesma hierarquia para estar lá. Por isso Deus colocou querubins lá, para poder guardar o quê? A árvore da vida. Não colocou um anjo, né? Que meteu lá debaixo da escala, meteu alguém da escala dele mesmo, da hierarquia dele. Tá, né? Da maior competência. Vejamos, então daí que diz que por mais que tenha cada um com sua hierarquia, todos eles recebem o nome de anjo porque são enviados. Deus pode enviar serafim, pode enviar querubins, segundo a capacidade de dimensão de cada proporção de cada circunstância. Aí são por circunstância maiores, por ser um Satanás que estava aí e um Lúcifer, então Deus colocou um querubim a guardar o mundo, né? Agora o paraíso bendito. Né? Uhum. Yeah, e vejamos só, depois de ter aí serafins, querubins, tronos, isso nós encontramos São Paulo a fazer menção disso. Quando também depois dos que governam o mundo, a criação. Né? Por isso que veio no Apocalipse, no anjo que tá, não quer, Deus fala porque que está segurando o vento para não deixar cair e tudo mais, blá, blá, blá. Deus fala para não destruir o mundo e não sei o que lá mais, certo? E nada é a falar do que? Das virtudes, das dominações e das potências ou potestades. Né? Então são esses termos aqui, são os nomes que eles recebem da segunda hierarquia, que governam o curso do mundo. Para que o sol não rebenta, não quer, e companhia limitada. E depois tem aqueles que estão mais próximos de nós,
que chamamos de arcanjo. A palavra arca quer dizer grande, maior, anjo. Então, arcanjo quer dizer um anjo maior. Depois temos os que? Principados. Normalmente são aqueles anjos que são levados a alguns príncipes em grandes episódios de autoridades no mundo. Bem, prontos. Esse dito isso. E os anjos, né? O anjo da guarda e os anjos para tudo. Dizem que tem anjo para tudo, para a igreja, anjos para além, nós temos anjos da guarda, tem anjos para os movimentos, grupos, né? Assim, formou-se um grupo que a igreja aceitou, legislou, automaticamente Deus coloca já um anjo para poder guardar, quer dizer que tem um anjo por presídio, por cada presídio, e que esteja uma autoridade, assim que se criou já uma associação de leigo, também tem já também se constituído por ser, né, se foi, né? O nome disse que quando é testificado pela igreja, recebe um anjo, recebe um anjo. Os consagrados têm uns anjos, não sei, eu sei, mas normalmente se são testificados pela igreja, recebe um anjo para poder guardar, até anjo para os países, pelas capitais, pelos bispados, pelas ordens religiosas, para cada das irmãs, anjo da guarda pessoal, tem muitos anjos. Existem mais seres espirituais do que seres materiais, é isso que nós temos que meter na cabeça. Existe mais anjos do que toda criatura, do que todo o universo. Anjos são Todo imensuráveis universo. para nós contarmos, eles são mais, porque ele apresenta, ele mais são, mais, por ser mais próximo de Deus, mais apresentam a possibilidade de crença da grandeza de Deus, mais do que a criação. Se Aristóteles confundiu o mundo por ser muito grande, pensando que o mundo é eterno. Então, maiores são os anjos, números de anjos, do que os astros materiais, mais do que as galáxias. Tá vendo? Os anjos têm um imenso grande, então louvam a Deus. Daí que não podemos tanto pensar que fosse que Deus vai ficar sozinho se não tiver ninguém para poder lhe louvar. Esquece isso. Então, se estás a pecar, é melhor nós começamos a mudar mesmo já, porque não é porque deve ficar solitário se tiver a faltar pessoa no mundo e que lhe louvar. Não, não vai ficar solitário. Deus mesmo só nos ajuda porque realmente nos ama e pronto. E Ele sabe mais do que nós. É só isso. Bem, vamos fechar só com um minuto. Oração, Senhor, Catequista Jaime. Sábado tem mais um garimpo. Se você vai conseguir, ou vai ser. Consigo fazer uma conexão para gravar o garimpo do sábado. Vamos lá. Assim. Ok. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Glória ao Padre, do Filho e do Espírito Santo.